Oi pessoal, no vídeo passado eu mostrei como a gente pegava um problema de valor inicial padrão e o resolvia usando o Octave. Porém, nem todo problema de valor inicial está nesse formato padrão. O que eu quero mostrar hoje é como a gente pega um problema de valor inicial, então, que não esteja nesse formato e o converte num problema equivalente de maneira a ficar no formato padrão e daí poder usar os métodos que nós vamos ver ainda para frente e também a estratégia de resolução que eu já mostrei no vídeo passado do Octave, tá bom? Então vamos lá, vamos primeiro relembrar qual é o formato padrão, o formato que eu desejo obter para poder aplicar os métodos numéricos. Olha lá, é uma equação diferencial de primeira ordem, né, com uma condição inicial em algum tempo t0. Tá certo? Lembrando que essa equação diferencial pode ser vetorial. A função y pode ser uma y1 de t, y2 de t, até um certo yn de t, assim como a função f também pode ser uma função vetorial. Então, eu quero mostrar para vocês agora um problema que não está nesse formato, né? Como seria? Vamos ver. Olha aqui, por exemplo, essa é uma equação de segunda ordem, linear, e com condições iniciais. Então, é um problema de valor inicial, mas não está no formato que a gente gostaria, que é uma equação diferencial de primeira ordem. Então, o que eu vou mostrar é como a gente define um novo problema equivalente a esse e que esteja naquele formato. Então, para isso, eu vou ter que definir uma função, uma nova função, uma função y. Eu vou definir essa função da seguinte forma. Como essa é uma equação de segunda ordem, a minha função y vai ser vetorial, com duas componentes. A y1 é diretamente a função original que eu tenho na equação diferencial aqui, a minha função incógnita, no caso a função x de t. E daí para frente, as coordenadas seguintes de y são as derivadas da função, certo? No caso aqui, como é uma de segunda ordem, a função y só tem duas componentes, então a segunda componente é a derivada da função x, que já usando a notação y, do vetor y, é a derivada de y1. Estão vendo aqui? Né? x', então é o y1. Então, com essa definição da função y, x duas linhas passa a ser, e x duas linhas deriva mais uma vez, y1 duas linhas ou y2 linha. Então, no lugar de x duas linhas, ponho o y2 linha. No lugar de x linha, eu ponho o y2. No lugar de x, eu ponho o y1. Então, com isso, eu consegui uma equação diferencial para a função y. Veja lá, y1 linha é igual a y2 e y2 linha é igual a essa expressão toda aqui. Então, olha como ficou o nosso problema de valor inicial na variável y, agora na função y, né? y' é o y1 linha, y2 linha, y1 linha, nós vimos que era um y2, y2 linha surgiu aqui, né, da equação diferencial, passar todo esse termo para o outro lado. Isso definiu a minha função f de t, y, e a condição inicial, o y em t0, é o y1 em t0 e o y2 em t0. O y1 em t0, lembra? É a própria função, então vale alfa. E o y2 em t0 era a derivada da função, então vale beta. Então está aqui. Este novo problema de valor inicial está no formato padrão. É uma equação diferencial de primeira ordem em duas dimensões, né? y1 e y2. E aqui está a condição inicial. Então, agora, esse problema de valor inicial pode ser resolvido da mesma forma que nós resolvemos o problema no vídeo anterior. Tá certo? Essa mudança de variável, essa maneira de definir um problema de valor inicial padrão, vetorial, em cima de uma equação escalar de uma ordem superior, dá certo sempre. Tá bom? Você tem uma equação diferencial, digamos, de ordem 3 ou ordem 4, que seja. Se for, por exemplo, de ordem 4, você vai definir uma função y com 4 componentes. A primeira componente é a mesma função da equação diferencial
As componentes seguintes são as sucessivas derivadas da função. Em definir sucessivas derivadas, já vai sair a equação diferencial para cada uma dessas coordenadas e a última equação diferencial sai de você substituir todas as derivadas que aparecem na equação pelas componentes y que você acabou de definir. Tá certo? Eu acho que compensa agora você tentar fazer isso sozinho. Então eu vou mostrar uma nova equação diferencial e vou pedir para você tentar pegar papel e caneta e tentar fazer isso agora. Então dá uma pausa no vídeo e tenta colocar no formato do problema padrão essa equação diferencial que eu estou mostrando para vocês aí. Depois você volta e a gente continua aqui. Vamos lá, vamos ver como é que ficou então? Olha lá. Como aqui é uma equação de segunda ordem, eu vou definir uma função y com duas componentes. A primeira componente é a própria função incógnita na equação diferencial, no caso a função u. A componente seguinte, as derivadas. Então aqui no caso só vai ter mais uma componente, então é o u'. Veja que em 0, y em 0, é u de 0 vale 2, u' de 0 vale 3. E a equação diferencial fica assim. Y', y1', olha lá, y1' é a derivada dessa componente. Então, vai ser a derivada primeira, e isso é a y2. Então, y1' é y2, y2' seria a derivada segunda. A derivada segunda eu vou tirar daqui de cima. Passa o u para o outro lado, u escrevo como y1 e tenho 6 cosseno de t. Essa é a função f. Então, consegui reescrever esse problema no formato do meu problema de valor inicial padrão. Tá certo, pessoal? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Como a gente pega, por exemplo, uma equação de ordem superior, problema de valor inicial, e o converte num problema de valor inicial de primeira ordem, porém vetorial. Assim, ele fica no nosso formato padrão e a gente pode usar tanto o método que nós vimos no vídeo anterior, no Octave, quanto os métodos que eu vou mostrar em vídeos mais para frente. Tá bom? É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo.